Meu nome é Matheus Lemos e junto com a Samires, né, para o seminário de tema livre de hoje, a gente veio apresentar o artigo Caminhabilidade e Envelhecimento Saudável, uma proposta de análise para cidades brasileiras de pequeno e médio porte. Né? O artigo ele foi publicado no Caderno de Saúde Pública, em 2020. Recentemente, foi percebido um aumento considerável de pessoas idosas, né, em todas as regiões do mundo, especialmente na América Latina. Isso se deve principalmente à qualidade de vida desses países emergentes, né, que está crescendo a cada dia. De acordo com o artigo, ter uma quantidade significativa de idosos é uma conquista, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, porque é importante prestar atenção no bem-estar do idoso, né, e garantir que ele conseguiu viver com qualidade. Um dos maiores fatores que são citados pelo artigo, que são responsáveis pelo bem-estar e pela boa qualidade de vida dos idosos, é justamente a capacidade funcional. O que é capacidade funcional? É basicamente a habilidade de alguém de realizar habilidades, né, atividades que possibilitam a pessoa cuidar de si mesmo e viver a vida de forma independente, né? Existem vários fatores que compõem a capacidade funcional, né? Estímulo mental, integração social, suporte familiar, independência econômica, etc. Mas o principal deles, o que a gente vai mencionar mais nesse seminário, é o da saúde física, né? Inclusive, a OMS criou um modelo chamado Cidade Amiga do Idoso, que era justamente para poder conseguir motivar o bem-estar, né? E, tipo, a melhoria da capacidade funcional dos idosos nas cidades. Justamente, a premissa deles é promover o envelhecimento ativo ao otimizar oportunidades para a saúde, participação e segurança, para aumentar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem. Né? Nesse contexto, uma das formas mais comuns de melhorar a saúde física dos idosos é justamente a caminhada ao ar livre, né? Porque a caminhada ao ar livre ela é muito utilizada para o idoso em vários contextos, né? Não importando se é exercício físico, se é transporte, se é recreação, né? A partir disso, surgiu a expressão caminhabilidade, né? Que diz respeito ao quão acessível é algum ambiente para ele realizar a caminhada ao ar livre, ou até mesmo andar de bicicleta, né? Essa caminhabilidade é uma característica muito importante, né, do ambiente urbano, especialmente nos programas que visam a manutenção da vida ativa e saudável dos idosos. Países como Canadá, Inglaterra e Estados Unidos, eles já criaram índices para poder conseguir medir a caminhabilidade das cidades, né? E prever um pouco como que esses índices se relacionam com a capacidade funcional dos idosos. No entanto, a gente não pode afirmar a mesma coisa para o Brasil, né? Porque é um território muito extenso. Aí, justamente, o objetivo desse artigo é perceber, né, que tipo tem essa relação entre a falta de caminhabilidade e a incapacidade funcional nos idosos e criar um índice para poder medir a caminhabilidade nas cidades de pequeno e médio porte, né, baseados em dados geográficos que são acessíveis e a partir deles gerar ou então prever qualquer tipo de associação com a incapacidade funcional dos idosos. A metodologia utilizada para esse estudo foi basicamente a cidade de Viçosa, né, de Minas Gerais, que foi usada como amostra. Foi utilizado o censo de 2009, né, que era composto de 71 mil habitantes e a área de quase 300 km², 300 mil, né, no caso. E foram utilizados 99 setores censitários urbanos, né, dentre os quais tem 250 a 350 domicílios. A seleção de variáveis ela foi baseada no SIG, né, no Sistema de Informação Geográfica. Os bancos de dados utilizados foram o TRIZ, o Medline e o Web of Science. Né? Nesses bancos de dados, as buscas foram realizadas com as seguintes palavras-chave: foram pedestres, caminhabilidade e ambiente construído. A partir dessas variáveis, para medir a densidade dos atributos de interesse, foi utilizado o comprimento das ruas e não a área total dos setores censitários, né? Justamente também teve a premissa de ignorar os vazios urbanos, né, para poder minimizar um pouco os erros de mensuração causados pela dispersão urbana. Justamente porque nesse contexto da pesquisa do artigo não há necessidade de medir necessariamente a densidade populacional. A malha das ruas de Viçosa, né, tipo, para
realizar os mapas e construir o resultado foi pegado do OpenStreetMap, né, que é um projeto, um site que tem malhas de ruas de várias cidades do mundo. E a partir dessas malhas foram realizados os cálculos de conectividade, né, contabilizou todas as conexões entre as ruas que fazem interseção com 3 vias ou mais, e cada uma delas foi dividida pelo comprimento. Foram também pegados os dados do censo de 2010, justamente para medir densidade residencial e de estabelecimentos comerciais, bem como também dados do IBGE para identificar algumas qualidades sobre algumas ruas que foram examinadas, como, por exemplo, calçada, iluminação e arborização, né? Os domicílios com essas características foram divididos pelo total de domicílios e multiplicados por 100, para conseguir uma porcentagem. A partir daí, teve as ferramentas de estatística e predição que foram utilizadas. Foi basicamente usado a AFE, né, que é uma metodologia de análise fatorial exploratória, né, e as distribuições de cada variável citadas anteriormente foram somadas para compor o índice de caminhabilidade. E esse índice foi dividido em quintis, justamente para poder ter uma métrica, né, uma escala de caminhabilidade. A gente também pegou esse índice, né, que foi calculado e realizou a associação dele com a incapacidade funcional. Para isso, a gente utilizou a pesquisa Condições de Saúde, né, Nutrição e Uso de Medicamentos por Idosos no município de Viçosa, que foi basicamente um formulário, né, feito com os idosos. Ele foi conduzido em 2009 com 621 idosos não institucionalizados. Desses, foram avaliados apenas 499, porque eles moravam em setores censitários urbanos. Essas respostas deste questionário foram usadas para criar um score, né, de incapacidade funcional. Dentre as perguntas do questionário, eram basicamente para poder avaliar aspectos da vida diária de um idoso e qual tipo de movimentação física que eles realizaram, como, por exemplo, caminhar de um cômodo a outro, tomar banho, preparar os alimentos, sair de casa, pegar ônibus e etc. Esses que estão citados aí. Os dados de análise preditivas foram então jogados todos no SPSS, né, que é um software de ciência de dados, e os dados geográficos, né, foram construídos a partir do software do ArcGIS. E agora, a parte dos resultados, vou passar agora para a Samires. Basicamente, os pesquisadores, né, para escolherem alguns candidatos para compor o índice de caminhabilidade, né, para ser um parâmetro, eles utilizaram algumas variáveis e escolheram, né. O quadro 1 mostra basicamente alguns atributos, né, do ambiente que relacionam a caminhabilidade. E arborização, declividade, densidade comercial, todos esses, iluminação pública. A figura 1, né, mostra a distribuição espacial das variáveis candidatas ao índice da caminhabilidade na cidade de Viçosa e mostra as características, presença de calçada, né, como a gente pode ver aqui, conectividade de ruas, iluminação pública. Quanto maior a iluminação pública, maior o índice de caminhabilidade, né? E basicamente é isso. E então, né, eles fizeram a seleção dessas variáveis com base. Eles elencaram as candidatas e agora fizeram a seleção dessas variáveis. E basicamente eles agruparam em cinco itens, né? Sendo eles a densidade residencial, a densidade comercial, a conectividade de ruas, a presença de calçadas e de iluminação pública. Para essa seleção, né, depois da seleção de quais variáveis entrariam, eles fizeram um índice de caminhabilidade, que pode ser vista nessa equação, né, e os valores desses índices levam em conta essas variáveis. O valor do índice, né, os valores do índice variam muito, né? A figura 2 mostra essa espacialização no índice de caminhabilidade, quanto mais perto do centro, o índice de caminhabilidade, onde está em azul, é bem mais alto, e quando está verde, mais claro, é bem mais baixo. Então, o índice de caminhabilidade é bem maior nas regiões centrais. Os valores, como foi dito aqui, variam entre 3, os valores do índice, né, variam entre menos 3,95 e 7,74. E basicamente é isso. E a gente pode ver na validade preditiva, né,
que o que é a habilidade preditiva? É o grau que o resultado de um teste tem, que prevê o comportamento no futuro do indivíduo. Então, foram 499 idosos que participaram, sendo 269 do sexo masculino. E a idade média foi de 70,53 anos. A mediana da renda foi R$ 700. E a tabela 2 mostra justamente os coeficientes bruto e ajustado por sexo e idade e seus IC 95% para a associação, né, entre o índice de caminhabilidade e o score de incapacidade funcional. E para essa tabela a gente verifica que uma associação inversa entre a caminhabilidade e o maior score de incapacidade funcional nos idosos, né, do modelo 1. E o maior permaneceu significativamente no modelo ajustado por idade, sexo e renda. Então, independente da renda, do sexo, né, da idade, os idosos que residiam em regiões urbanas com maior índice de caminhabilidade, maiores índices de residência, maior iluminação pública, né, então apresentaram menor incapacidade funcional. E o que discutiram, né, que chegaram à conclusão que o índice obtido permite a avaliação dos ambientes da cidade como um todo. Então, o externo influencia, sim, na questão da infraestrutura para a caminhada. E eles utilizaram a ferramenta Walkstory, que basicamente também é utilizada em pesquisas geográficas, pesquisas públicas, né, para geográficas, e é uma ferramenta, né, que é muito utilizada, mas também esses índices são dados de difícil aquisição pelos benefícios, né, benefícios. E uma vez que a coleta de dados demora muito e demanda muito custo. No contexto, né, de recessão, escassez de recursos, para pesquisa, a coleta de dados do Brasil demanda muito investimento e tempo, então não é muito detalhado e não se investe nessa questão. Então, só se tem dados do censo demográfico, né, do IBGE. O que é ruim, né? Não, baixo custo e grande dificuldade operacional para fazer esses índices, para fazer coletar essas variáveis. E a precariedade urbana também a gente verificou, né, que inibe o desenvolvimento local, criando até um ciclo de segregação. Então, dessa forma, é importante priorizar reformas e novas condições de uso a todos os espaços, e especialmente aqueles mais necessitados. E tais ações, né, podem promover melhores condições de vida à população idosa, assim como para toda a população. Então, para que, né, o envelhecimento seja saudável e ativo, né, isso seja estimulado. Há também associação significante entre a caminhabilidade e o score de incapacidade funcional. Então, o quanto que é importante a hipótese do potencial do ambiente físico da vizinhança e manter a capacidade funcional dos idosos, promover o envelhecimento saudável e ativo no nível populacional. Então, mas devido às limitações da coleta de dados, tal análise, né, não é possível, não se pode nem às vezes fazer essa associação corretamente. E concluindo, né, o índice de caminhabilidade possibilitou sistematizar as principais variáveis do ambiente em relação às características externas com a caminhabilidade, com a saúde do idoso e a facilidade da caminhabilidade mesmo. Então, a cidade em questão, né, de médio porte, mas mesmo assim não pode ser levada em conta para todas as cidades de médio porte. A gente percebe que as áreas mais distantes da cidade são as mais segregadas, né? E essas que devem ter maior investimento e mais atrativos como calçada, iluminação, para fazer aumentar a caminhabilidade dos idosos e população em geral. E os resultados evidenciam justamente isso, essa associação de maior score de caminhabilidade com menor incapacidade funcional, né? Pior caminhabilidade, pior incapacidade funcional. Então, visa-se ampliar mais pesquisas, mais índices para os outros municípios brasileiros, para que essa pesquisa seja mais correta. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção e obrigadão.